Como se pode definir uma coisa quando falta termos de comparação? Ele pergunta: como os cegos na ciência podem definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria o mais exato, pois deve compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Agora, ele diz aqui incorpórea. Incorpórea, ele quer dizer que não tem um corpo feito o nosso, mas o espírito, ele tem o seu corpo fluídico, o seu perispírito, que delimita esse espírito. Agora, se é tão complicada essa natureza do espírito, a origem todo mundo entendeu, né? Uma dúvida? Ó, eu fiz esse desenho aqui, mas eu não vou desenhar aqui aquele bonequinho do Michelin, não, tá? É um esquema que eu fiz aqui para a gente tratar no final. Se a gente não tem muita condição de estudar a origem, se você colocar lá no Google, eu coloquei, perguntei ao Google se ele sabia a origem do espírito. Perguntei: você sabe a origem do espírito? E um monte de gente falava um monte de coisa. E perguntei se também tinha, se algum cientista provou a existência do espírito. Vocês acham que algum cientista já provou a existência do espírito? Hein? Quer comer responder não? Algum cientista? Você acha que não, Pedro? Com certeza que não. Olha que eu vou discordar de você. Não é. Ah, mas tem um cientista que provou, Pedro. Provou nos meios que a doutrina favorece. William Brooks, com as materializações do espírito de Kate King e outros espíritos, tá lá. Ele prova, através das materializações, a existência do espírito. Quando ele faz um montão de testes com os espíritos em cera quente, onde os espíritos enfiavam as mãos na cera quente e depois se sumiam. Eles, quando tiravam aquelas peças de cera que iam quebrar aonde estava a mão, eles viam inclusive digitais nas ceras. E nesse período ele prova a existência do espírito. Mas o que aconteceu com ele? Foi expulso da Real Ciência Academia. Deve ser maluco esse cara, né? Foi expulso? Não lembro não, mas acho que ele tomou uma chamada da ciência. Mas ele não foi expulso da Real Ciência de Academia de Ciência por conta de alguma coisa relacionada à prova do espírito. Mas a gente vai encontrar vários cientistas hoje, na atualidade, pesquisando, mas ainda não bateram o martelo. Mas a gente sabe que para nós, o Ian Cruz, com os fenômenos da materialização, ele realmente prova, porque o espírito se materializa, ele se deixa fotografar, faz aqueles moldes de gesso, depois ele some de uma vez, e o molde fica lá certinho, de uma luva, de um braço e tudo mais. Então a gente sabe que a origem é difícil, mas a natureza do espírito, de que o espírito é formado, isso pouco importa, nós sabemos. O que mais importa a gente saber é o que impressiona essa natureza, de que forma essa natureza é impressionável. Isso é que deve ser objeto de estudo nosso. Por quê? Porque Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele fez a pregação dele toda voltada exatamente para isso, para essa condição que nós somos, fomos e seremos. Como que nós vamos, de alguma maneira, interferir nessa nossa natureza, nessa nossa essência? Jesus disse várias coisas. Ele dizia para que a gente não juntasse tesouros na terra, isso, onde os vermes, a ferrugem, os ladrões roubam.
que a gente juntasse tesouros no céu, porque lá nem os vermes, nem as verrugas, nem os ladrões roubam. Por quê? Aonde está o seu tesouro, aí está seu coração. Jesus ali mostrava para a gente que nós deveríamos viver sobre a terra sem nos apegarmos demasiadamente aos tesouros materiais. Mas de alguma forma, por quê? Isso prejudicaria essa natureza da sua essência. Tudo está atrelado ao que nós pensamos, fazemos. Nós construímos. E se a gente analisar bem, a gente vai ver que tudo que é imponderável, ele tem uma ligação direta com a essência do Espírito, com o que nós somos. Vocês vão achar estranho. Eu escolhi um tema, uma coisa que afeta a todo mundo em algum momento, que é uma coisa que você vai perceber qual a natureza que vai provocar, o que isso provoca na natureza íntima do Espírito. E a gente definiu o Espírito em si, na sua formação, é tudo científico, está lá na gente, está no Evolução dos Mundos, mas o mais importante é saber o que nós somos hoje, o que nós podemos fazer para nós sermos melhores, nos sentirmos bem. E eu peguei um tema para a gente falar, e a gente vai fechar depois aqui com esse quadrinho aqui, que é uma coisa interessante, que eu estudo sonhando, sabia? Eu estou sonhando, aí eu acordo assim, fico pensando, né, no estudo e tal, aí eu tenho mais sacada, alguém me dá uma inspiração, aí eu trago para vocês. Eu quero saber aqui do público, se tem alguém que esteja magoado com alguma coisa. Pode falar a verdade. Pode falar a verdade. Se vocês não falarem, eu vou ficar magoado. Se vocês não falarem, eu vou ficar magoado. Quem que está magoado aí? Que eu recentemente esteve magoado com alguma coisa? Você se mentiu. Quem está magoado? Está magoado? Então você vai ficar com o espírito muito. Tem mais alguém que está magoado? Assim, está chateado? Ali. Tem mais alguém? Pode falar, gente. Olha, não vai precisar fazer comentário que eu queria, não. Eu fico, então. Então, é magoado. Você também fica magoado? Fica magoado. Aqui. Você também quer ficar magoado comigo? Aí, tá vendo? A senhora quer também ficar magoado? Você é para matar. Pessoal da natação, mas você já tem um parceiro do lado. Deixa eu pegar um aqui atrás. Aqui, pronto. Não, eu vou deixar ele, mas ele não aparece aqui, se eu não der para ele, vai ficar magoado. Vocês vão achar assim, poxa, o Wilson deve estar magoado com a gente, porque a gente só foi aqui para falar do Espírito, da natureza do Espírito, para ele estar falando que a gente está todo mundo magoado. Esse texto aí, que eu selecionei, nós temos 4 minutos para cada um de vocês, são 6h30. 6h30? 3 minutos. 6h30, não. Não são 7 só, tem 4 minutos 28, eu falo mais um minuto 22, passo um para ele. Está nesse capítulo, está no capítulo Estudando a Mágoa do livro. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. É um livro muito interessante de ser estudado. E a gente vai falar exatamente de um capítulo em que a dona Modesta fala da mágoa. E vocês vão ver que é uma coisa simples. As nossas atitudes poderiam nos trazer muito mais paz se nós fôssemos mais simples em compreender e dissolver as coisas. Vocês vão ver só. Quem está com o número 1 aí? Lê pra gente o número 1. Ah, não, com o microfone lá. Você não vai querer saber a minha mágoa, não? Não precisa saber. Não precisa dizer a mágoa, não. Agora o prédio dos bolsos do Botafogo. Ah, isso aí você ficou passado. Então lê pra gente aí. Gente, vamos prestar atenção, hein? Mágoa é um jeito perfeitamente. Chega mais perto do microfone, tá bom? A mágoa é um sentimento perfeitamente aceitável
em se tratando de almas iluminadas com o conhecimento espírita. Todavia, saber administrar o efeito nocivo da ofensa em nossas vidas, isso sim constitui grave desafio ético cristão. É a arte de perdoar. A senhora quer dizer que um dos defeitos mais nocivos da mágoa é a atitude de indiferença. A indiferença é uma tentativa improdutiva da alma de tentar anular ou negar sentimentos, de isolar o afeto, que, em sua concepção, foi traído. Essa iniciativa, seja consciente ou não, só tem como resultado o ebulir dos maus pendores. A tentativa de ser indiferente nos leva a fixar nos pontos falhos, nas mais recordações e na constante sensação de desconforto perante os ofensores. É um esforço para impedir as vozes profundas da alma que solicitam a coragem de perdoar. Não conseguimos, redunda em males a nós mesmos. Quer comentar uma coisa? Tem um minuto. Não, só comentar não. Eu comento para você, não fica mais fácil. Você vê que, olha só, ele começa dizendo que nós temos o total direito de ficarmos magoados. Temos total direito de ficar magoados. Aconteceu alguma coisa que nos atingiu. Veja só, acontece alguma coisa que nos atinge, mas não bateu em nós. Não foi uma batida, mas nos atinge, nos fere. É uma dor diferente, é um sentimento diferente, é uma reação diferente, porque não foi físico, mas dói como se parecesse físico. É a mágoa, é a dor que você sente por alguma coisa, por ter se sentido traído, por uma ofensa, por alguma coisa. Mas o que ele fala para a gente? Que nós temos que ter coragem de perdoar. E às vezes nós não temos essa coragem de perdoar. Porque por orgulho a gente não quer, como diz o ditado, dar o braço a torcer. E essa mágoa que ele coloca aqui, quando a gente não tem a coragem de desfazer essa mágoa, ir ao encontro do outro e esclarecer aquilo intimamente, redunda em males a nós mesmos. Olha só que coisa interessante. Redunda em males a nós mesmos. Mas que males são esses que, se não foi uma pancada, não foi uma batida, não quebrei nada, não sofri nada corporalmente, que tipos de males podem vir de guardar a mágoa no coração? Vamos ver. Número 2. Quem está no número 2 aí? Olha o microfone da Paula. Paulo é nosso contra-regra de hoje. Regra 3. A mágoa cristaliza nossa visão no lado menos feliz das pessoas que nos ofenderam. Sob efeito da ofensa, somos capazes de esquecer automaticamente o afeto e os momentos de alegria que tivemos com nossos ofensores. Esse talvez seja seu pior efeito. Perdão é somente esquecer a ofensa? Perdão é emoção e não memória. Não se trata de apagar a memória, mas ressignificá-la. Como é perdoar com autenticidade? A prova mais autêntica de perdão no mundo íntimo é quando conseguimos resguardar o nosso foco mental nos aspectos positivos das pessoas que nos ofenderam. Evidentemente, estou me referindo às pessoas que tivemos a oportunidade de conhecer e fruir amizade, carinho